Olá, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Simone Pestana, gerente da área de educação da ABF e serei a facilitadora desta sessão junto com vocês. Para iniciarmos, eu gostaria de antes dividir algumas dicas com vocês para o melhor aproveitamento desse momento tão importante. A primeira informação é que nós informamos a sessão será gravada e poderá ser disponibilizada posteriormente nos canais oficiais da ABF. Eu informo também que as perguntas serão respondidas após a apresentação dos convidados. E para melhor organização da sessão, a nossa comunicação deverá ocorrer sempre via chat. Para isso, eu peço por gentileza que utilizem dois códigos. O primeiro é a hashtag pergunta e logo em seguida registre a sua pergunta. O segundo código é a hashtag contribuição, porque considerações, boas práticas são sempre muito bem-vindas, então compartilhem conosco. As perguntas serão atendidas por ordem de recebimento e poderão ser limitadas de acordo com o tempo restante da nossa sessão. Para dar as boas-vindas a vocês, eu quero convidar a nossa diretora de Educação e Inteligência de Mercado, Ângela Manzoni. Ângela, por gentileza, com você a palavra. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão de mesas redondas virtuais. Nós já realizamos 55 sessões sobre diversos temas e já tivemos mais de 6.100 participantes. A ABF vem realizando diversas ações em prol de todo o setor para o enfrentamento desse momento. E vale destacar hoje uma entrega muito importante, um convênio inédito com a Caixa Econômica Federal. Essa parceria ela prevê soluções em créditos e serviços bancários, além de uma esteira diferenciada de atendimentos e de benefícios específicos para franqueados de redes associadas à ABF. Então, são linhas de crédito com taxas especiais, cestas de serviços diferenciadas, e na sexta-feira que passou, nós enviamos um comunicado detalhado sobre essa parceria e como vocês podem acessar imediatamente. E com esse QR Code que está na tela, vamos dar um tempinho aí para vocês capturarem, vocês têm acesso a esse comunicado e a todo o detalhamento. E já fica aqui também o convite para vocês reservarem em suas agendas. No dia 23 de junho, às 4 horas da tarde, nós vamos fazer uma super live especial sobre crédito, onde nós vamos receber, além da Caixa Econômica Federal, outros bancos e agências de fomento, para detalhar as linhas disponíveis e como vocês podem acessar. Então, em breve, a gente vai abrir as inscrições para a Super Live, então fiquem ligados nos canais de comunicação da ABF, vocês receberão alguma mensagem também através do e-mail que vocês cadastraram para participar dessa mesa redonda, ok? Então, já vamos reservar na agenda e a gente espera todos vocês lá. Hoje, às 5 horas da tarde, também faço um outro convite para vocês. Nós teremos o webinar ABF, então a gente vai receber esse trio fantástico aí para um bate-papo sobre liderança em tempos de crise. Então, basta às 5 horas acessar o YouTube, ir no canal da ABF, que é TV ABF, e participar ao vivo. Então, hoje às 5 horas, quem puder participar, é um bate-papo imperdível. Agora, a gente tem um recado dos amigos do bem. Eu vou pedir para a Simone soltar o vídeo, por gentileza. Dicas importantes para esse momento delicado. Lave sempre as mãos. Alimente-se bem. Mantenha a distância segura. Fique em casa. Milhares de famílias do sertão nordestino estão passando fome e sede sem ter para quem pedir ajuda. Colabore com a ação emergencial dos Amigos do Bem e ajude a levar alimentos e recursos para mais de 100.000 pessoas. Ajude, doe agora.
A BF apoia os Amigos do Bem há muitos anos e nesse momento, claro, não podia ser diferente. Então, através desse QR Code é possível acessar o site da campanha emergencial e desde já a gente agradece muito a quem puder participar. Para quem nos acompanha pelo celular e não conseguir capturar os QR Codes que a gente está colocando durante essa abertura, o link vai ser enviado também para o seu e-mail de inscrição e a gente vai disponibilizar aqui no chat. Então, em alguns instantes, a gente vai iniciar a nossa rodada de número 56 de mesas virtuais. Eu gostaria de agradecer ao patrocinador de hoje, a Kavod Leasing, é uma empresa especializada em investimento e financiamento coletivo para o mercado de franchising para redes de varejo. Então, a gente tem um recado do Renato. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Renato Doeck, CEO e fundador da Kavod Lending. A Kavod é uma fintech, uma startup do mercado financeiro que oferece linhas de crédito exclusivamente para o setor de franquias e redes de varejo. Nós já financiamos franqueados de redes como McDonald's, Maple Bear, KFC, China Inbox, Sterna Café, Subway, entre muitas outras marcas. E nesse momento de crise tão delicado e tão difícil, é claro que não poderia ser diferente. Nós estamos aqui ao seu lado para ajudar na sua necessidade, na necessidade dos seus franqueados. Os nossos contatos, meu e da Karina, que é da área comercial, estarão disponíveis ao final do vídeo e contamos com o seu contato para ajudá-los a passar por esse momento, porque juntos somos mais fortes. Então, desde já agradeço a atenção de todos e vamos fazer desse Day After um dia de muito sucesso. Obrigado e bom dia a todos. Renato, muito obrigada pela parceria. Então, aí a gente tem o QR Code com o contato da equipe da Kavod, que está disponível, está à disposição de todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre as inovações nas relações do franchising. Eu gostaria de deixar claro que as posições colocadas aqui não são posições da BF. O nosso objetivo é sempre o debate, então nós vamos compartilhar informações, trocar experiências, conversar bastante. E é claro que a decisão de como agir é sempre de cada um. Então, para iniciar o nosso bate-papo, eu dou as boas-vindas, agradeço muito a presença de todos e a disponibilidade dos nossos coordenadores de hoje em compartilhar com todo o franchise. Então, sejam muito bem-vindos Alberto Oyama, diretor de franqueados da BF, Andréia, da Auric Advogados, Gilberto, do Outback, Jai, da Morana, Love Brands, diretor da BF, e Luiz, da Tenco. Então, agora eu passo para o Alberto para as considerações iniciais. Bom dia. Obrigado, Angela. Muito obrigado, Simone. Bom dia a todos. Temos hoje, né, mais uma mesa redonda e a honra de receber, né, convidados ilustres aí, como o Luiz Felipe, da Tenco, o Gilberto, do Outback, o Jai, da Morana, e a Andréia, da Auric Advogados. Nós falando em inovações nas relações do franchising, e aí a própria, né, a Kavod, que é nosso patrocinador, e também ele traz uma inovação, uma espécie de crowdfunding para financiamento de franquias. É muito interessante quem puder depois acessar o site deles ou fazer a leitura aqui do QR Code, vai achar uma ferramenta um sistema muito interessante. Nós vamos falar de inovações, trouxemos shopping center, um representante de shopping center, um representante de uma indústria que não é de franquias, mas que com uma grande referência, como o Outback, né? Um franqueador, o Jai, do Grupo Ornatos, com várias marcas, e eu sempre falo assim que, com todo respeito à doutora Andréia, que a área jurídica, todas as nossas ideias e inovações, a área jurídica ela dá uma mexida e às vezes ajuda, às vezes dá uma apertada em todo mundo, mas é muito importante porque assim nós precisamos de segurança em tudo que nós fazemos, né? E realmente a Andréia tem uma característica de trazer não só segurança, mas sim trazer criatividade jurídica aí para os nossos objetivos. Nós vamos começar com cada um se apresentando, né, fazendo a apresentação, e depois nós vamos para o debate, tá? Então eu vou pedir já que a Andréia inicie fazendo uma breve apresentação, né, pessoalmente e profissionalmente da sua empresa, e depois todos vão se apresentar e aí a gente vai para o debate. Bom dia, Andréia. Bom dia, Alberto, bom dia a todo mundo.
É um grande elogio chamar um advogado de criativo, sabe? De uma forma geral, os advogados eles têm essa postura sempre de maior cuidado, de medição de risco, que de fato é o nosso papel. Mas eu acho que, acima de tudo, o papel do advogado nos dias de hoje é de acompanhar as estratégias da empresa, né? E é com esse objetivo que a nossa advocacia tem foco, né? Eu já atuo como advogada há 30 anos, já passei por várias crises, várias moedas e vários modelos de negócio. Então, é muito interessante você ver a evolução das parcerias comerciais. A minha especialidade é realmente novos negócios, a parte de direito comercial, ver toda essa maturidade do sistema de franquia e como um vácuo, desse momento, né, onde todo mundo foi obrigado a parar e rever uma série de coisas, traz oportunidades de verdade de pensar fora da caixa, de ser mais criativo dentro de um contexto, de um ordenamento jurídico que hoje em dia está bastante abalado e que a gente tem que dar firmeza, garantir essa solidez para poder seguir nos dias de hoje. Então, espero poder contribuir hoje com essa mesa redonda, falando desses novos modelos de financiamento, de negócios mesmo, as parcerias comerciais que estão surgindo, não só por conta da pandemia, mas do franchise no Brasil, e o papel do advogado como estrategista junto da empresa, dar a configuração jurídica para esses novos modelos. Obrigada pelo convite, ABF e Alberto. Obrigado, Andréa. Jai, eu vou pedir então para que você se apresente. O Jai já é uma figura muito conhecida, uma referência no franchise, nosso diretor da ABF. Por favor, vou pedir que você faça uma breve apresentação aí do Grupo Ornatos e de você. Obrigado, Jai. Bom dia a todos, muito obrigado, Alberto. É um prazer estar com vocês. Eu trabalho com franchising há quase 3 décadas e varejo há quase 4 décadas, né? Então, estou no franchise desde 91. Debaixo do Grupo Ornatos, nós temos a Morana Palunet Love Brands. Acho que nós vamos falar bastante do modelo de Love Brands hoje, né? Tema de hoje. E nós somos sócios e atuo como conselheiro da Alipar, é um holding de alimentação. Ao todo, nós somos 780 unidades, com quase 700 e poucos milhões de sellout, de receita. É basicamente isso. Muito obrigado, Jai. Gilberto, o Gilberto, ele né, tem uma carreira de executivos, né? Eu falei que hoje, atualmente, você não está numa empresa do franchise, mas já foi do McDonald's, já foi uma empresa, já participou de uma das referências também de franquias. Além de Então, hoje ele é vice-presidente da Blumins, que aqui no Brasil cuida do Outback e da Abbraccio, professor da FGV. Por favor, Gilberto, sua apresentação para o pessoal. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, né? Eu acho legal participar da mesa redonda da BF, apesar de trabalhar hoje numa empresa, como você disse, né, que não está no ramo de franquias, mas é um prazer. Vamos tentar contribuir, ajudar no debate da melhor maneira possível, né? Bom, Alberto, rapidamente, eu tô no mercado de varejo de alimentação há 30 anos, né? Eu trabalhei bastante tempo no McDonald's, participei do startup da Starbucks no Brasil há 10 anos atrás, e hoje eu estou trabalhando na Bloomin', né, na Bloomin' Brands, que detém as marcas do Outback e do Abbraccio. Hoje a gente tem 108 restaurantes, sendo que dos 108, 12 são Abbraccios e o resto é Outback, né? E estamos aí já um pouco mais de 20 anos no mercado operando com o Outback e 5 anos com o Abbraccio. Joia. Muito bom. Obrigado, Gilberto. Obrigado por ter aceitado o convite. Luiz. O Luiz, nosso diretor da Tenco Shopping Centers, né? Já passou por várias empresas também de shopping centers. O franchise, ele tem uma relação muito forte com os shopping centers, grande parte, né, um grande percentual de unidades, ela está no shopping centers através das lojas satélites, das lojas menores, né? Então, muito obrigado por ter aceito o convite e, por favor, então, vamos aí para a sua apresentação. Obrigado a você, Alberto, um grande abraço ao Giba, a Andréa,
Jai, a todos e todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Estou na Tempo nesse momento. A gente tem uma carreira, eu estou com uma carreira aí de 22 anos em shopping center. E, na verdade, eu sou um vendedor, tá? E ninguém fala que é vendedor. Diz que é diretor, é isso, é aquilo, é vice-presidente. Eu sou um vendedor. Comecei vendendo hambúrguer lá no McDonald's, com 16 anos. Fiz uma carreira toda no McDonald's, desde atendente, chefe de equipe, treinador, gerente, subgerente em geral, até consultor de operações, treinamento e marketing. Depois eu entrei no segmento shopping. No segmento shopping eu estou há 22 anos. Começou como minha função na época, a primeira foi gerente comercial, depois foi indo. E eu fui diretor da Multiplan por um tempo, da Ancar também, trabalhei muitos anos na Ancar. Depois dirigi a Almeida Júnior, em Santa Catarina. E hoje, na Tempo, a gente não usa o nome diretor, eu sou um líder nacional de comercial, né? O meu trabalho hoje é só fomentar negócios, e lá os diretores são só o diretor executivo, né? Que cuida de GRI, de operações, e o presidente. A gente tem como se fossem diretorias de portfólio, são líderes nacionais, no caso comercial, e tem um líder de vendas e marketing de portfólio, que cada uma dessas pessoas cuida de 6, 7 shopping centers. E eu cuido da área comercial, ajudando a fomentar os negócios de todo mundo. A Tempo, para quem não conhece, é uma empresa que tem 414 mil metros de ABL, ela está pontuada ali no meio entre todos os empreendedores, é focada só em shoppings de interior, tá? Tem 16 shoppings, e nesses 16 shoppings ela fatura aí 3 bi por ano. Não a Tempo, né? Os lojistas faturam no portfólio 3 bi por ano, recebe aí 40, 50 milhões de veículos, e tem 1.400 lojistas. Esse é o nosso portfólio, focado realmente em cidades de menos de 400 mil habitantes. Mais ou menos é isso aí, Aurélio. Muito bom, Luiz. Bastante experiência aí em shopping center para contar de hoje. Eu vou começar a primeira pergunta pedindo para o Jai, porque o Grupo Ornatos, né, ele tem há alguns anos atrás, ele lançou com sucesso a Love Brands. Jai, eu vou pedir para que você explique para o pessoal o que é a Love Brands e qual o conceito e como ela opera hoje, né, para depois. A ideia é entender se o conceito da Love Brands ele pode ser aplicado nas grandes capitais e com mais marcas. Por favor, Jai. Obrigado, Alberto. Love Brands surgiu num bate-papo entre as marcas, como o que está acontecendo agora nesse momento, né? Acho que a BF acaba proporcionando essas oportunidades entre, como o André, nosso presidente, sempre fala, competition, né? A gente coopera, nós somos competidores, disputando às vezes mesmo o mercado, mesmo os consumidores, os franqueados, né? Como investidores, mas nós cooperamos um com o outro, né? Então, surgiu num bate-papo, numa convenção nossa, se não me engano, na Bahia. Então, foi entre as marcas Puquê e, na época, era Chili Beans e a Morana. Então, a concepção inicial era essas 3 marcas. Ao longo do tempo, a Chili Beans foi substituída pela Imaginário e nós substituímos a marca Morana pela Baloné, que é a nossa segunda marca. Então, o objetivo, eles já trabalhavam com municípios menores, né? Mas através de multimarcas. Então, entendendo que franquia é um canal mais controlado, mais de qualidade, mas é um canal de distribuição, eles distribuíam para pequenos municípios através de multimarcas, porque não cabia uma loja monomarca deles. E então sempre é uma dor para as indústrias que revendem os produtos. A gente chama de mata-marcas, né? Porque acaba acabando nossas marcas, né? Desde forma de atendimento, ambiente, acaba destruindo a experiência da nossa marca. E nesse bate-papo, cara, o que o franchise nos entrega é a cobertura, a gente conseguir ir nos lugares onde não iríamos, e controle, através de supervisão, através de um bom contrato, a gente consegue controlar o ambiente onde nossos produtos, nossas marcas vão estar inseridos, né, as cidades, os municípios. E quando você fala de 577 shoppings pelo país, acho que o Luiz Felipe pode confirmar melhor os números, os shopping centers, a maioria estão, se não me engano, em 220 municípios somente. Nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil
e shopping centers estão presentes apenas em 220 e poucos 222. municípios. 222 municípios. Então, nós temos um gap ali que, então, na realidade, para a construção de marca, nós entramos pelo shopping center, então acho que as marcas na época, Puquê, Amorana, Imaginarium, já estavam bem presentes em principais shopping centers, né, que ajuda a construção das nossas marcas, e a gente poderia começar a atuar de outro lado. Então, começamos a formatar uma franquia de multimarcas. Então, no mesmo ambiente, nós criamos no caso, nós entramos com a Baloné, a Puquê e a marca Imaginarium. Então, nós formatamos uma franquia de multimarcas. Não sei se você quer que eu entre já em detalhes da operação agora ou... Não, por favor, Jair, pode entrar em detalhes. E a grande vantagem desse modelo, a gente acaba aproveitando as características de cada negócio e todas as datas magnas. Por exemplo, agora que nós estamos entrando no inverno, eu não vendo mais brinco colar por estarmos no inverno, mas a Puquê tem pijama, pantufa e acaba vendendo mais. Retorno, volta às escolas, volta às aulas. Imaginarium tem mochila, Puquê tem mochila, tem materiais escolares. Então, eles acabam vendendo mais. Agora, dia das namoradas, dia das mães, Natal, eu acabo vendendo mais, dia Internacional da Mulher. Então, a gente acaba aproveitando todo o calendário. Então, é uma loja de presentes e dentro de um município de 50, 80 mil habitantes, então, é uma loja com um cuidado de VM, cuidado de arquitetura, a gente acaba sendo uma loja de referência, não só da cidade. Quando você fala 50, 80 mil habitantes, a Tenco deve saber muito bem. A área de influência onde ele está inserido. Às vezes você vai acabar somando 150, 200 mil pessoas que frequentam aquela cidade. E o lado positivo desse modelo, a gente sempre busca um ponto, não necessariamente aquele principal ponto que numa cidade interior acaba sendo um ponto um pouco mais de alto fluxo e mais popular. A gente pode até ficar numa rua de trás, etc., é mais destino. Então, aluguel de 2, 3 mil reais. Esse é o nosso modelo. E por ser o Brasil, em termos, nós estamos falando de um país continental, aí a grande característica do Love Brands, nós não temos supervisão como nós temos nos modelos dentro da Amorana, na Puquê, na Imaginarium. Então, é um modelo sem supervisão física. Entendi. Já imagino que vocês têm um sistema só cuidando das vendas dos três, porque geralmente cada franqueadora tem um sistema de PDV, então vocês devem ter buscado uma inserido todos os produtos, né? Aí a divisão de royalties, essas coisas é proporcional às vendas de cada área. Eu queria uma pergunta para você, e aí acrescentando, direcionando para o Luiz Felipe. Você acha que cabe esse modelo nas grandes cidades? Você falou que foi direcionado às cidades menores. Como a gente tem que buscar hoje, nós temos o desafio de redução de custo e otimização dos resultados, né? Ele cabe nas grandes cidades. E aí, já jogando para o Luiz, como o shopping viria isso? Então, eu, em vez de chegar para uma franquia da Morana ou da Baloné, eu já estou chegando com um modelo que eu vou colocar 3 marcas no espaço, né? Aí, depois do Jair responder, Luiz, aí, por favor, você já pode perguntar. Eu queria a sua opinião, a sua visão, se isso para o shopping center ele seria bem aceito. Okay. Por favor, Jair. Alberto, nesse primeiro momento, como nós tínhamos muitos municípios para explorar e grandes cidades também, ia conflitar com nossos franqueados monomarcas. Então, a gente acabou não atacando as lojas de rua de grande cidade ou shopping centers de menor expressão. Então, onde cabe uma loja monomarca nossa, a gente, num comum acordo, a gente resolveu não trabalhar nesse primeiro momento. Então, a gente até acredita que tem um potencial de umas 300 unidades, cidades menores. Mesmo essas cidades menores têm tido algum conflito, porque algumas marcas já tinham lojas nessas cidades. Por essa razão também que entrei com a segunda marca, que a Morana já estava presente em grandes shoppings e a gente já estava entrando em cidades menores. Você pega uma cidade de 100 mil habitantes, caberia uma Love Brands e cabe no caso Puquê, uma Imaginarium também caberia. E hoje, algumas cidades já estão convivendo com as marcas monomarca e Love Brands também. E acho que em algum momento vai ter essa questão. Mas respondendo a sua pergunta, caberia a cidade de São Paulo ou grandes centros também. E essa parceria, eu acho que o foco sempre é cliente final. Então, por isso que existe boutiques, restaurantes que vendem ingredientes, restaurantes que dão aulas de culinária. Eu acho que tem que buscar um pouco nessa linha o novo varejo. Obrigado.
Luiz, e aí, o shopping center, como ele veria esse modelo, né? Eu acho o Jai contou que ele foi para as ruas e cidades menores, né? E se o franchise chegar com um modelo desse, né? Para entrar nos shoppings? Roberto, é muito bem-vindo esse modelo, tá? Os shoppings hoje no Brasil, dos 577 shoppings, como o Jai colocou, 55% deles estão no interior, nessas 222 cidades existentes de shoppings. Você pega Rio, São Paulo tem 50 shoppings, 60 shoppings ali, tá? Então se concentram em capitais um número muito grande de shoppings, mas no interior é um shopping só para uma região polarizadora de várias cidades pequenas, que é até o foco da Tempo, né? E o número nacional hoje são 55% estão em cidades pequenas. Deste número, 55% de cidades pequenas, 44% é cidade abaixo de 200 mil habitantes. Tá? Então, o que tem a crescer esse segmento é impressionante. Você tem aqui, ó, se não me foge a memória, o número de 100 a 400 mil habitantes, esse número foco, tem 44% dos shoppings, dos 55% do interior. Então, essas cidades ainda menores, de 200, 100 e pouco a 200, que viabilizam um shopping pequeno, é onde cabe esse modelo. Um shopping de 15 mil metros de ABL, um shopping pequeno, que é duas âncoras no máximo, e 80 lojas, 50 lojas, é para cidade de 100, 150 mil habitantes. Acima disso, aumenta a ABL, aumenta a âncora, aumenta o número de satélites. Neste cenário de 250 para cima, aí o Jai já vai querer ter uma loja de cada com um franqueado de cada. Agora, neste menor modelo, é exatamente o foco que o Brasil cresce, e é o foco que ele já viu isso antes. Um outro dado interessante, que eu acho que é importante a gente saber aqui, você sabe que a ABL ofertada, 1 metro de loja, tá? Por 100 mil habitantes, o Brasil tem 5,6 metros de uma loja para 100 mil habitantes. 5,6. Os Estados Unidos tem 220. O Canadá tem 140. O Japão tem 35. Ou seja, o Brasil está ainda lá embaixo no número de shopping center versus população. A BL ofertada versus gente, a gente tem 5 mil municípios, 200 milhões de pessoas, tem 500 shoppings. E está concentrado os grandes shoppings, os grandes players nas capitais. Então, o interior é uma cauda longa. O varejo não vai acabar porque tem internet ou porque tem coronavírus. Pelo contrário, a gente está em franco crescimento. Os shoppings crescem todos os anos, e o varejo cresce todo ano. E tá agora que tem uma onda de mídia negativa e tal, essas coisas todas que a gente vai, no decorrer do debate, falando. Mas já os shoppings vão adotar essa loja dele e de outros que vierem a fazer um modelo multimarca com várias lojas de grifes desejadas, aspiracionais, muito. Assim, ó, aproveitando já, levando outra pergunta para você, porque nós estamos falando em otimização de resultados e redução de custos, né? E o shopping realmente são grandes parceiros do franchising. Quando a gente olha para o mercado americano de shopping centers e pelo número de ABLs que ele oferece, né? Ele tem uma relação contratual um pouco diferente do que hoje nós temos no Brasil. Indo mais para o aluguel percentual, e também eu acho que não tem contrato. Aí tem a questão acho que lá também não são 5 anos com renovatória e tal. A gente vem discutindo muito hoje, neste momento, a questão do aluguel percentual pela nova situação. Isso mexeria bastante mexe bastante no negócio shopping center. Isso poderia ser visto como um avanço ou uma inovação na relação da indústria de shopping centers com o varejo? E o que seria necessário para que a gente, na visão de shopping center, para que a gente equalizasse isso ou se conseguisse seguir esse caminho? De um aluguel percentual, mas qual a visão? Isso seria o ideal, né, para o varejo? Hoje você tem um aluguel só, não são dois. Ele é mínimo ou percentual, vale o que for maior. Então, se a loja chega no ponto de equilíbrio, ela vai estar pagando percentual. Ela só paga mínimo quando o valor da venda é abaixo do que o lojista projetou e que o shopping negociou.
por uma má performance do lojista ou por uma má performance de marketing ou de alguma coisa do shopping. Agora, quando o negócio é bem feito, ele é bem negociado, está se prevendo que tem um potencial de venda naquele ponto para aquela operação. Então, se o lojista aceita um aluguel mínimo muito superior ao que ele pode pagar ou que ele não acha que vai vender, ele não deveria ter feito. E isso tem muitas distorções. Por quê? Porque muitos aceitam, porque talvez não tenham a expertise necessária de negociar. Outros, o empreendedor tem um nível de patamar do real estate, do valuation daquele negócio, que o valor é tanto, se quer entrar é aquilo, se não quer paciência. Ele vai ter outro que vai querer. Então, as pessoas, para ter market share, para ter glamour, para ter um outdoor, mesmo que não tendo a venda potencial desse aluguel mínimo, aceita também. Então, o desajuste não é no contrato, é na oferta e na demanda, de querer fazer aquele negócio ou não. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, com toda essa evolução que tem acontecido nos últimos 4 anos, 3 de crise, tá? O 2014, o 15, 16 foi um terror à economia, o PIB foi negativo, os shoppings estavam também inaugurando muitos shoppings naquele momento, trouxe uma vacância grande e as pessoas ainda com problema de vendas, houve um grande ajuste de aluguéis naquele período. E, neste momento, os aluguéis foram flexibilizados pelos empreendedores, porque ninguém queria fechar. Aí passou o 18. O 19 começou a crescer a economia, 2% e tal, as vendas começaram a ativar, e a gente estava em um momento muito positivo no final do ano, janeiro e fevereiro. Aí, com o Covid, todo mundo veio negociar de novo. Então, hoje, os empreendedores são sensíveis e nem praticam exatamente o que está no contrato que foi aceito pelo lojista. Ele não foi imposto, ele foi aceito, foi assinado. Então, hoje, existe um equilíbrio porque o lojista sabe o máximo que ele pode pagar e o lojista, o empreendedor, sabe que não pode perder aquele lojista. Então, a relação é mínimo ou é variável, já não é mais o cerne da questão, é manter o lojista sadio e vivo. Então, isso é o que está importando nesse momento. As relações estão mudando ao longo do tempo de empreendedor com lojista, face à atitude do mercado, à dificuldade do mercado. Nos Estados Unidos não tem luva. Ok, você entra no shopping, agora tem uma cláusula de performance. Se não performar, sai fora. Aqui, você não tem cláusula de performance, tem um mínimo. Então, o mínimo é a cláusula de performance. Praticamente é assim. O que eu vejo está tendo nesse cenário, que eu não vou botar Covid como exemplo, não. Eu vou botar o e-commerce. Está crescendo muito nas grandes cidades, não do interior, e grandes redes nacionais estão negociando com os empreendedores para que tenha uma flexibilidade. Essa é a pergunta que você fez. Não cobre o mínimo do valor que é, porque ele tem um gasto grande para ter o e-commerce e levar fluxo para o shopping. E aí fica essa discussão. Cobra como? Se ele não sabe se a venda saiu daquela loja. Aquela loja é um centro de distribuição pequeno, como um showroom. Enfim, tem uma série de discussões acontecendo nesse momento. E o que eu te digo? Isso tudo está se ajustando, Alberto. E os empreendedores, cada um tem a sua fórmula. Os grandes players, por exemplo, que estão com ativos de alto valor, muita demanda e são consolidados, talvez não baixem o percentual ou não tirem o percentual. Aumentem o mínimo e deixem o cara vender do canal que ele quiser vender, desde que pague tanto. Já shoppings de patamar, de vendas menores, menos desejados, pode ser que baixe o mínimo e deixe o lojista só no percentual que garante num condomínio X e um percentual de venda. Então, não tem uma fórmula e a discussão existe. E eu sei que todos os empreendedores vão tentar fazer o melhor possível, porque só tem um jeito de dar certo, o lojista dentro do shopping e sadio. Tá? Não existe hoje shopping sem lojista e não existe varejo sem shopping. Então, essa fórmula está se ajustando cada vez mais. E os empreendedores estão sendo sensíveis, coisa que não eram há 5 anos atrás. Então, a resposta eu não posso dizer e afirmar por todos os empreendedores, mas a conversa está andando. Joia, obrigado, Luiz. Então, assim, a gente acompanha hoje, não temos uma solução ainda, um caminho, mas temos vários caminhos abertos. Aí você falou do e-commerce, de repente já é uma boa notícia. Cada um dá a sua solução caso a caso. Este é o mote da nossa indústria.
Mas a gente então já começa a discutir sobre uma transformação aí nessa relação, é muito bom. Sim, eu vou mudar agora um pouquinho o viés, né? E falando de franquia, trazer o Giba para a mesa e fazer a seguinte pergunta. Giba, o Outback ele tem um modelo de operação em sociedade muito admirado pelo mercado, onde nós temos aí, vocês têm um sócio operador, até com o nome lá na porta, que a gente, todo mundo que é cliente vê lá, né, coloca-se lá o proprietário, e ele tem uma participação menor, ele tem uma participação, aí se você puder falar, se é de 10%, 20%, onde a companhia ela tem uma participação maior e dá todo o apoio para esse sócio. Você pode nos contar um pouquinho desse modelo? Eu falo isso porque no franchising, o franqueado ele é o operador, ele é o maior acionista daquela unidade. Talvez os contratos até exigem que ele tenha uma participação maior. Ele pode até ter sócios, mas ele tem que ser uma participação maior. Você pode nos contar um pouquinho desse modelo do Outback, por favor, Giba? Claro, Alberto, obrigado. Para explicar um pouquinho do modelo do proprietário, Alberto, eu queria voltar um pouquinho atrás, porque isso, para quem não conhece, né, a Bloomin', ela começou com o Outback, né, ela é uma empresa americana, né, não é uma empresa australiana, e ela começou lá em 1986, uma conversa e de uma brincadeira, na verdade, num jogo de golfe de 4 pessoas que estavam conversando e tinham vontade de empreender, né? Como empreender sem perder a qualidade de vida, né? A gente gostaria de ter um negócio próprio sem perder a qualidade de vida, e daí que veio essa ideia do modelo do proprietário, né? Nessa brincadeira, nessa conversa, nesse jogo de golfe, que é uma história real, né? Cada um abriu um restaurante para eles bolaram a marca, né? Por coincidência, nesse ano, nos anos de 86, 80 e pouco, estava no auge aquele filme do Crocodilo Dundee, da Austrália, né? E aí veio essa inspiração do Outback para montar o conceito, e cada um abriu o seu restaurante, e o mais engraçado é que eles só operavam os restaurantes à noite, para continuar se encontrando, continuar conversando e continuar jogando golfe durante o dia, né? E deu totalmente errado, porque o que eles queriam era uma qualidade de vida e cada um tem o seu restaurante, só que o negócio cresceu tão rápido e tão violento nos Estados Unidos, né, que acabou virando uma empresa extremamente grande, né? A Bloomin' nos Estados Unidos hoje deve ter por volta de 1.700 restaurantes de todas as marcas, né? E foi daí que surgiu esse modelo do gerente proprietário, que na verdade é incentivar as pessoas a serem empreendedoras, né? Ele não é um modelo complicado, é um modelo relativamente simples, é um modelo onde a pessoa ela tem um pequeno investimento para fazer participação da companhia, né, para ter ações da companhia, né? E ela tem uma parte do modelo, ela tem um prolabore, né, no P&L do restaurante dela, e a grande sacada é que ela tem uma participação nos lucros daquela unidade, né? Então, quanto mais ela desenvolver o mercado, quanto mais senso de propriedade ela tiver, quanto mais senso de participação na comunidade, quanto melhor ela atender o cliente, maior vai ser o lucro. E quanto maior o lucro, maior a participação desse gerente proprietário. Basicamente, é isso. Uma pergunta sobre o gerente proprietário, se você puder responder. Uhum. Ele faz o investimento da parte dele, e se caso se nós tivermos um problema, você falou da meritocracia com participação nos lucros, se tiver algum problema, por qualquer motivo que seja, e caia o desempenho dele, ou a companhia entenda que deve haver uma troca desse gerente proprietário, aí há cláusula já planejado cláusulas de saída se houver essa necessidade. Alberto, esse é um contrato normal, como qualquer outro contrato, né? Tem suas obrigações e os seus deveres, né? Mas eu acho que a grande sacada do Outback, a gente tem proprietários com 23, 25 anos operando loja, né?
que não tem vontade de sair, a gente não tem vontade que eles saiam, né? E quando você acha a pessoa certa, com esse espírito empreendedor, com essa vontade esse senso de propriedade, né, é muito difícil dar errado. Agora, contratualmente é lógico que você tem, ambas as partes estão protegidas de uma maneira bem tranquila, né? E no caso, sendo bem específico, numa queda de performance, né, o que a gente não está preocupado com o contrato numa queda de performance, a gente está preocupado em como treinar, aperfeiçoar e como trazer essa pessoa de novo a ter performance, né? Esse que é o grande... A gente investe muito em pessoas, muito em treinamento, muito em pessoas. Esse, para mim, eu acho que é o foco maior da Bloomin, são as pessoas, né? Muito bom. Giba, e essas pessoas, esses gerentes proprietários, eles foram desenvolvidos dentro da casa? É um plano de carreira? Ou então podem vir pessoas de fora do mercado que têm boa capacidade de operação, experiência e se tornar um gerente proprietário? A gente tem os dois modelos, Alberto. A gente tem pessoas que nasceram na própria companhia e se tornaram proprietários, gerentes proprietários, né? E tivemos pessoas que vêm de fora. E hoje, né, em 2020, 85% dos nossos proprietários vieram da operação e a gente tem 15% que veio de fora. As pessoas que vêm de fora também é importante, porque traz um ponto de vista diferente, traz uma visão um pouco... para a gente não ficar 100% focado só internamente, né? Mas 85% hoje das pessoas vêm da operação, e vem da operação do começo, vem de waiter, vem de pessoas que trabalham na cozinha, de gerentes, de supervisores. Então, é muito, muito legal. E é impressionante o senso vou dizer de gratidão, mas o senso de realização dessas pessoas que trabalham na operação e se tornam um gerente, um proprietário de um restaurante, né? Muito bom, muito obrigado, Giba. A Abratio também é esse modelo de gerente proprietário? É o mesmo modelo. O Abratio é o mesmo modelo. Joia. Eu vou aproveitando o que o Giba falou para nós, desse modelo de gerente proprietário, né, com uma participação menor. Eu vou trazer um assunto e vou envolver a doutora Andréia, né, para dizer o seguinte, para perguntar o seguinte para ela. No franchising, aqui nesse caso, a Abratio ela é a grande a Blumins ou Outback é o grande investidor da outra parte maior. No franchising, o modelo ele é do investimento total do franqueado. E hoje a gente tem falado, e a gente já viu alguns modelos de cotas de investimento, vou falar assim, né? Porque, sim, a gente tem um grande desafio no franchising, sim, a hora a gente tem o investidor que não tem o perfil para ser operador, o franqueado investidor, e a hora nós temos o franqueado operador que talvez não tenha capacidade para fazer tudo, né? E aí, até falando, eu achei muito interessante o que o Giba traz para nós do investimento em desenvolvimento de pessoas, e aí a gente tem que falar muito, também tem que trabalhar muito, o franchise tem que trabalhar muito isso. Ter o franqueado pronto não quer dizer que ele está pronto para tudo, né? É só o inicial, mas e aí no franchising poderíamos ter a franqueadora assim investindo como a Abratio, ou poderíamos ter investidores sendo franqueados e se associando com o franqueado operador. E aí a gente hoje fala muito em cotas ou crowdfunding ou tal, não sei o quê. Como que você vê isso, Andréia? Esse movimento, essa discussão? Você também já foi da comissão de ética da ABF, esses assuntos são discutidos também internamente. Como que é juridicamente ou o franchising vê esse movimento, na sua opinião? É um movimento super interessante. Na verdade, o segmento do franchising foi um dos primeiros que reconheceu essas figuras diferentes, que é do sócio investidor e do sócio operador. Em sociedades, né, limitadas, enfim, de negócios, você sempre tem um sócio que traz mais dinheiro e o outro que trabalha mais, e tinha, né, até bem pouco tempo atrás, aqueles modelos de sociedade de capital e trabalho, né?
É muito interessante entender que dentro do segmento de franquia são figuras, as duas têm uma conotação muito importante, né? A gente diz que o franchising é um negócio. Como negócio, eu preciso ter alguém na linha de frente e alguém na linha de trás, né? É muito bacana quando a gente encontra isso numa única pessoa, mas nem sempre isso acontece, principalmente no caso do Outback e em outras, cujo investimento é bem significativo. Então, a figura do sócio investidor sempre foi considerada, né, com os seus desafios, né, de colocar os dois sócios com a mesma importância dentro do mesmo modelo. Mas nos últimos anos, de fato, a falta de capital no mercado trouxe de volta a importância do investidor. E muitas vezes sob outros formatos, né? A figura do franqueador sendo esse investidor tem tomado aí um espaço muito grande, porque de fato muitas vezes a franqueadora tem mais facilidade da captação do dinheiro para fazer frente aos investimentos de uma unidade franqueada. Então ela acaba sendo a investidora. Mas em outros modelos, você tem um grupo de investidores que tem todo o interesse em alavancar redes ou até mesmo participar de um risco reduzido de determinada rede, porque uma rede que tem expansão, uma marca consolidada, com um produto consolidado, apresenta um risco muito menor de performance do que outros negócios, enfim, fora do segmento de franquia. Então, você tem também grupos de pessoas interessadas em fazer esse investimento. E aí a gente resgata conceitos antigos, né, que já foram tão debatidos no nosso segmento de franquia, que são as cotas de franquia, né, a parte de fazer um grupo de investidores participar através de uma única pessoa como sócia da franquia. Então, é interessante como a gente percebe que esses conceitos estão sendo resgatados. Eu acho que o Gilberto trouxe um cenário interessante, porque, de fato, os modelos societários, eles acomodam muito bem essa situação, né? Mas a gente tem que entender que os modelos societários no Brasil, né, que são basicamente a limitada, né, agora com a Unipessoal e o MSA, elas dentro de um conceito de franquia, ela se presta mais para um franqueado, né, ser uma limitada. E um franqueado dentro de uma limitada, até pouco tempo atrás, precisava de 2 sócios. Não necessariamente um operador e um investidor, mas com certeza esses 2 modelos. Eu estou falando tudo isso porque a sociedade por cotas de responsabilidade limitada, ela cotiza ela já traz esse conceito de cotas, mas o conceito de cotas e percentual de participação diz respeito à responsabilidade, não à retirada, não ao direito dos dividendos, não ao direito, né, dos lucros daquela operação. Tanto que tem uma figura, né, nas limitadas, que é a distribuição desproporcional de lucro, ou seja, eu assumo determinada responsabilidade perante meus sócios, mas eu quero uma distribuição diferente da minha participação, seja menor, seja maior, por conta do acerto de sócios que eu fiz. Então, isso não funciona no SA, mas numa limitada funciona muito bem. Por quê? Porque o risco de um sócio entrar como sócio de uma empresa limitada é dividir as responsabilidades. E muitas vezes o investidor não quer dividir responsabilidade. Ele só quer ter acesso ele quer fazer o funding do negócio e ter acesso ao desempenho que ela vai trazer, mas não necessariamente a responsabilidade. Por isso que eu digo que sempre tem uma inteligência de formatação por trás, a gente entender exatamente o que aquele investidor quer. Muitas vezes o investidor ele quer investir e uma franquia, uma unidade de franqueada, às vezes não é o ideal em termos de investimento, né? Ela já tem lá toda uma dinâmica para se pagar, não cabe você trazer investimentos dentro de uma sociedade limitada do franqueado, mas vale você fazer isso na franqueadora. E por isso muitos modelos de franqueadora
já estão sendo preparadas, não só como um SA para, enfim, colocar ações à venda, mas muito mais como um modelo de fazer o investimento na franqueadora, porque essa sim tem muito mais objetivo de lucratividade em rede do que de uma unidade isolada que já está lá com um faturamento, enfim, mais limitado e com o próprio operador querendo dividir querendo André, ter a maioria. André, deixa eu fazer uma pergunta dentro do que você está falando. Então, se o investimento for para a franqueadora, você está falando que aí nós poderíamos ter um modelo da franqueadora fazendo um papel do Outback, por exemplo, investindo no franqueado operador, por exemplo, né? Mudando as relações contratuais. Aí a gente já traz até o shopping center para falar, hoje nós temos, porque o shopping também tem essa cláusula da participação no contrato societário, de locação, né? Que pode ser um bom caminho. Excelente, entendi. É isso que você está falando. É isso que eu estou falando. Então, a gente sempre, quando a gente fala de cota e de crowdfunding, a gente realmente está pensando na figura do franqueado. Mas a figura do franqueado é uma figura de uma operação só. Eu não estou tratando aqui do multifranqueado, eu estou tratando daquele operador de uma única unidade. É possível? É possível. Voltou a discussão, a cotização, né, para investimento numa única unidade franqueada? Sim, voltou. Né? Mas, como eu disse, nem todo mundo quer participar de fato da operação, quer participar só do funding. E uma franquia, às vezes, não é o veículo ideal para um investidor que quer um resultado financeiro. Né? E a gente pode alocar isso, então, para a figura do franqueador. Esse é um exemplo da Cave e dos investimentos que foram feitos na China Box, na Externa, Café, que a franqueadora justamente busca essas parcerias, né, com linhas de financiamento, com bancos, com linhas de crédito e com até um crowdfunding. E hoje já tem plataformas online buscando esse tipo de investidor que faz o levantamento, né, da quantia necessária para um investimento, né, e coloca isso à disposição do franqueado, ou da própria franqueadora que investe, então, no franqueado. De novo, eu posso também fazer esse investimento através de empréstimo, né? É outra forma da gente fazer isso. Tá? Então, eu acho que a gente tem que pensar efetivamente qual é o interesse maior da necessidade de aporte de capital para a gente determinar qual é o melhor veículo. Né? Hoje o franchising já está com um amadurecimento e um profissionalismo, muito mais experiência ao longo dos últimos anos, que dá para retornar os conceitos de cota, de financiamento coletivo, do co-franchising, né? Tem uma série de nomes novos para falar da mesma coisa que a gente falou há 10, 15 anos atrás, mas que tinha um viés muito mais de diluição de risco e de investimento do que efetivamente de funding da operação. Obrigado, André. Eu vou pedir para o Jai dar a opinião dele, né, sobre isso que nós falamos. Ele tem franqueador de várias marcas. Além disso, nós temos um desafio no sistema tributário no Brasil, que é a questão de operações no Simples ou não. Infelizmente, a ABF atua fortemente, mas é algo que não está nas nossas mãos para resolver, né? E aí você vê, se a franqueadora fosse sócia dos seus franqueados, vamos falar nesse modelo Outback, temos a questão do desafio de sair fora do Simples. Hoje, com e-commerce, split de pagamentos, tal, ou você vê um caminho, por exemplo, para que, aquela empresa, vocês criassem uma nova empresa para operar no Simples, com todas as garantias, né, e fazendo a coisa correta, mas o split de pagamento, o produto é pago direto para a franqueadora e o franqueado, aquela unidade franqueada, seja remunerada somente pelo serviço. Então, a gente, né, faz de forma correta e emitindo até 2 notas fiscais eletrônicas para que a gente resolva isso. Tem algum caminho nisso, com tantas inovações que vêm aparecendo aí de forma de pagamento, e você viria isso como franqueador um caminho positivo para seguir?
Olha, Alberto, eu acho que nesse momento onde nós estamos com o Selic batendo 3, com projeção de 2, até alguns falam de 1,7 ao ano, vai ter muitos investidores, acho que esse é o momento de oportunidade para os franqueadores, vai ter muitos investidores buscando, na verdade, eles vão olhar 3 fatores, risco, rentabilidade e nível de trabalho que eles vão ter. Como o Outback, o Giba colocou, o pessoal que tem funding às vezes não quer trabalhar, mas eles estão... E hoje, para ter uma remuneração razoável, eles vão ter que realmente tomar algum tipo de risco. E o modelo de franquia é um risco controlado, é um risco calculado, não é que... Acho que é risco até menor do que bolsa, e pode dar uma rentabilidade maior que a bolsa. Eu acho que aí tem uma oportunidade para a gente estar discutindo esse tema nesse momento. Eu vejo, acho que 2 caminhos. Acho que, juridicamente, se tiver um amparo com a ajuda da doutora Andréia, ter um contrato de segurança, que o pessoal tenha investidores e tenha sócios operadores, seria um mundo maravilhoso. Como nós sabemos, como franqueador, você sabe que o investimento em uma operação aqui no Brasil, e você sabe que todos os pequenos empreendedores, nós nunca tivemos ajuda nenhuma do governo. Sempre empreendemos com dinheiro da família, dinheiro próprio, ou crédito com juros absurdos. Então, sempre fizemos com patrocínio ou ajuda da família. Então, esse empreendimento vindo um funding dos investidores e se tiver realmente uns sócios operadores, se puder ficar no simples, seria maravilhoso, porque a maioria dos franqueadores não tem faturamento acima de 4.800.000, que é simples. E realmente simples, dentro desse enquadramento, é importante. Hoje, nossa lucratividade está cada vez menor. De últimos 10 anos para hoje, quem trabalha com alimentação sabe disso. Eu acho que hoje a gente vende um prato de comida mais barato que eu vendia 5 anos atrás. E tem pressão de custos, né? Então, se puder formalizar esse modelo, seria maravilhoso. E outro caminho que eu vejo que deve acontecer, e eu vejo acontecendo em mercados mais maduros de franchising, você pega a Coreia do Sul e Estados Unidos, franquia como emprego. Então, a família compra uma franquia, em vez de buscar emprego que realmente não tem segurança, ou a pessoa já sai do mercado de trabalho, não vai conseguir se recolocar, que é o momento que nós estamos vivendo no mundo. Então, você pega nos Estados Unidos, as famílias coreanas, armênias ou indianos compram uma franquia americana e a família toda trabalha. Então, pode dar uma lucratividade menor, mas aquela folha que é pesada nos Estados Unidos é a família que segura como renda. Então, folha mais a lucratividade, pode ser até 0, mas só o fato de não pagar folha, aquilo já é padrão de vida que eles precisam para viver nos Estados Unidos e ter um emprego garantido. Acho que esse é outro caminho que deve acontecer. Juros baixando, acho que vai conseguir financiar a expansão para essas famílias também. Acho que são esses 2 caminhos que eu vejo que deve correr o setor de franchising. Joia, Jai. A gente realmente equalizando a questão do financiamento do funding, né? Porque esses franqueados precisam, seja o pequeno, médio ou grande, ele precisa de crédito, né? E com crédito mais baixo. A BF ela tem feito missões para o Multi-Unit Franchise Conference nos Estados Unidos, que é a maior convenção de multifranqueados, mas a gente tem lá os franqueados grandes, mas nós temos também vários franqueados, né, de operações pequenas. E é exatamente isso que você falou. Se o cara consegue abrir 2 franquias, já vai ter uma renda de 20 mil reais que dá para ter melhor do que talvez um emprego, né? E tem lá, e é um empreendedor. Muito bom. Eu vou estender esse assunto, de novo, trazendo aí para o Luiz e para o Giba, né? O Luiz perguntando, você está em vários shopping centers, já passou por vários, e você tem visto operações como essa, nós estamos falando do Outback aí também, trazendo experiência para o franchising, né? Depois estendendo o Giba, que passou por McDonald's franquias, passou por Starbucks, aí não é nem sócio nem franquia, é uma operação própria da companhia, e agora com sócio operador para ele dar a visão sobre os 3. Luiz, por favor, me fala do que você tem visto aí, como aí você tem 1.400 lojistas aí, então, de fato, você tem acesso e o que você tem visto? 40% são franquias, mas eu vou falar até um pouquinho antes desse estágio aqui dos 1.400 lojistas da Tempo, vou falar um pouquinho da experiência anterior nas outras empresas que eu dirigi e na área comercial, e o momento que era o franchising há 10, 15 anos atrás, era dividido em 2. O grande franqueado
que tinha várias unidades do Boticário, da Arezzo, do McDonald's, enfim, e um monte de franqueados pequenos com uma loja só, satélite de uma grife, ou duas no máximo. Quem eram essas pessoas? Era o franqueado que vinha de um patrocínio, ou de um maridocínio, ou de um cunhado, qualquer coisa, mas não era uma pessoa completamente profissional barriga no balcão. Era alguém que era bancado por algum familiar, algum amigo, que era, na verdade, o investidor, que a gente está falando agora, mas esse investidor ia para o franqueador, dizia que era ele, e depois a esposa que estava trabalhando. Isso tudo caía por X tempo depois, e a gente, como shopping, aceitava que o cara tem um cadastro maravilhoso, tem uma operação e está diversificando o investimento. Só que a operação, depois de um X tempo, patinava, porque aquela pessoa que estava operando perdia o interesse, via que o negócio de varejo não é o mesmo, tinha que trabalhar só domingo feriado, não podia mais a festa com o marido, um monte de coisas. Isso foi caindo ao longo dos anos. E os empreendedores e os franqueadores começaram a ficar espertos com isso, e aí começaram a dificultar. E só fazer negócio de franchising quando a pessoa vai trabalhar própria no franchise. Isso deu uma seletividade, deu uma purificada no setor. Voltando agora para os anos mais atuais, com a crise de passamos os 4 anos atrás, muita gente perdeu emprego, e gente de bom salário, boa formação e bom nível de execução, uma boa gestão. Essas pessoas entraram no franchise. O franchise cresceu 7%, vinha crescendo 7%. Nesse momento, agora está tendo uma coisa híbrida, que muito do que o Jai falou e um pouco do que a doutora Andréia falou. Muitos grandes investidores estão investindo na franqueadora, comprando cotas da franqueadora, porque a franqueadora não tem patrimônio e só presta serviço, paga menos imposto e tem menos risco, porque ela vende serviço de franqueador, mas ela não está operando nenhuma loja. Então, é um bom investimento para um franqueador grande. Mas o franqueador grande não quer ter 10 lojas. Ele só quer remunerar o dinheiro dele da maneira mais fácil. Já os shoppings precisam desse investidor que abra uma loja e opere a loja, tire a vacância, pague uma remuneração e dê um surtimento, dê uma variedade no mix de algo que seja interessante. Mas esses investidores não querem trabalhar. Eles só querem remunerar o capital investido e compara franchising ou comprar uma franquia num shopping com o mercado de capitais. É diferente. O mercado de capitais tem um valor menor e tem um risco. Na bolsa, o risco é um pouquinho maior. Já no varejo, o risco é completamente controlado, como o Jai falou. Por quê? Porque tem toda a regra, tem a COF, tem toda a circular de oferta, tem tudo o DRE, mas o ganho é muito maior. O que isso aconteceu nesse momento? O investidor passou a assumir para o franqueador e para o shopping que ele é só investidor, mas ele contrata um profissional de mercado para ser o barriga no balcão, que antes era uma esposa ou um parente, alguém que ele queria empregar. Então, agora profissionalizou melhor o franchise, ele está crescendo e o shopping está adotando cada vez mais busca de leads e busca de pessoas que querem investir e mostrar a diferença do que é mercado de capitais, do que é varejo. Basta que você consiga uma pessoa profissional que a franquia aprove como a pessoa que vai estar no balcão, e esse cara pode ser um multifranqueado, pode ter 3, 4 marcas. E as redes estão facilitando, nós empreendedores, estão facilitando e fomentando cada vez mais esse modelo. Ou seja, agora é a hora de, dentro da crise, gerar muita oportunidade de negócio, porque o franqueador está querendo fazer girar o produto dele e o empreendedor quer tirar o tapume ou ocupar uma loja que está em transição de saída, porque quem está operando hoje não tem de se manter devido a N problemas. Então, este modelo do sócio-investidor com um operador profissional, eu vejo que é uma grande saída para todo mundo, porque gente boa no mercado sem emprego tem um monte, e gente que quer investir não tem onde investir a mais de 5%, tem um monte. Então, este é o momento de se unir forças, os empreendedores com a BF, com captação de lead, e a gente poder profissionalizar cada vez mais o nosso varejo, cada vez mais os nossos shoppings. Então, eu estou em linha aí com o que o Jai falou,
E acho que a doutora Andréia vai sempre nos ajudar a criar essas formas de poder equacionar isso com um bom contrato para o investidor, sabendo que ele vai ter uma renda linkada a um DRE mínimo e mas ele é sócio da empresa que é locatária de um shopping e de uma franquia. Joia, obrigado, Luiz. Giba, você participou de 3 empresas com muita relevância, uma 100% franquias ou master franqueados, que é o caso do McDonald's, a outra, a Starbucks 100% própria operação, e agora a Outback com gerentes, sócios, gerentes operadores, né? Você pode, na sua visão, nos dar aí as vantagens e desvantagens de cada modelo de gestão, por favor? Ok, claro. Veja, Alberto, primeiro, não sei se é bom ou é ruim, mas são 3 marcas assim super fortes. Então fica um exemplo um pouco complicado de dar quando a gente fala do pequeno empreendedor, das franquias menores ou das franquias mais pulverizadas, né? Mas eu queria tirar um pouquinho desse viés financeiro, e uma coisa que eu acho que é importante, que todo empreendedor e todas as pequenas franquias e marcas devem pensar, é o seguinte: primeiro, tanto o Mac, o Starbucks ou a Blooming, né, o Outback, uma das coisas que são primordial é foco 100% nas pessoas, né? Apesar de o Mac ser uma empresa muito grande, mas ele olha muito as pessoas. A outra coisa que eu acho que as 3 têm em comum é uma visão de investimento na marca, que é muito grande, né? Tudo bem que são empresas grandes, têm um pouco mais de dinheiro para investir na marca, mas quando a gente pensa em um pequeno franqueado, ele está muito mais, às vezes, pensando no retorno financeiro daquele investimento que ele guardou durante alguns anos para poder trabalhar, mas o papel do franqueador é dizer para ele: veja, pense no seu cliente, pense no seu funcionário, pensa na marca. Que, se você trabalhar esses 3 pilares, vai ser muito difícil você não trazer o resultado. Okay? E o outro fator importante de todas as marcas que eu trabalhei, o Mac, a Starbucks e a Blooming, que eu acho que os franqueadores maiores e menores deviam pensar um pouco, não percam o controle da sua expansão, né? O McDonald's não abre mão do planejamento da expansão, a Starbucks nunca vai abrir mão do planejamento da expansão, o Outback, apesar de ter vários sócios proprietários, não abre mão do planejamento da expansão, onde vai colocar o dinheiro, em que mercado vai colocar o dinheiro, né? E ser extremamente sincero e verdadeiro quando você fala: este mercado vai vender tanto, né? Ou o franqueado ou o gerente operador fala: não, eu acho que vai vender o dobro. Daí você fala: não vai vender o dobro, vai vender tanto, né? Para não gerar falsos, né? E ter esse braço, os franqueadores deviam ter um braço que ajude os pequenos empreendedores, né, a não ser engolido pelos leões, né, os empreendedores de shopping, né, porque ele vai na cabeça com uma venda e vem com uma proposta de um aluguel para aquela venda que ele tem na cabeça, né? Então essa balança toda ela tem que ser muito bem equalizada, né? E acho que faz parte do papel do franqueador dar todas essas diretrizes, né? Então, se eu puder, o que eu vejo de prós das 3 marcas, né, que eu trabalhei, primeiro, é foco 100% nas pessoas, cuidar muito bem da marca, né, e planejar muito bem sua expansão, não deixar na mão de terceiros, né, nem de meu tio tem um imóvel numa cidadezinha, então vai custar mais barato para mim, é mais fácil para abrir, não vou ter que investir tanto, quando a gente fala de pequeno empreendedor, né. E agora, os contras, cada modelo tem os seus problemas, né? O McDonald's, no passado, passou por problemas com franqueados no contrato, se acertaram, se ajeitaram, está todo mundo feliz da vida, né? Nos Estados Unidos, a Starbucks tem franqueados também. A própria Blooming, nos Estados Unidos, tem alguns mercados que são franqueados, outros são próprios. E o próprio Outback no Brasil começou como um master franqueado que detinha a marca, né, que era o Peter, né? Hoje não mais, a Blooming tem 100% do controle da companhia aqui, mas ela começou como um master franqueado. Então, isso é o que eu posso
com a minha experiência nesses anos, principalmente nas marcas grandes, é lógico que a parte financeira do pequeno empreendedor ela é importante, mas também o outro lado é muito importante. E geralmente eles esquecem. Obrigado, Giba. Você falou, realmente são 3 marcas muito relevantes, hoje com grande capacidade de investimento financeiro, mas todo mundo conhece as histórias das 3 e começaram pequenas lá atrás, né? E de fato focar em pessoas, isso todo mundo pode fazer com um pouco investimento, mesmo sendo pequeno. Alberto, a gente gosta de dizer que se você cuidar das pessoas, elas vão cuidar do seu negócio, né? Então, isso é super importante. Muito obrigado. Obrigado pela lição, Giba. Antes de passar para a Simone, eu quero fazer uma pergunta para o Luiz, que é de Shopping Center. Luiz, você falou do perfil da Tenco, né, de Shopping Cidade do Interior, e a gente fala muito, e assim, a gente vê no mercado, eu vou fazer um paralelo à rede de... Travou. Travou? Tá me ouvindo? Tá ouvindo, Luiz? Alô? Oi, tá ouvindo agora? Puta que pariu. Por aqui tá ok, tá, Alberto? Acho que travou do Luiz. Você tá ouvindo a gente, Luiz? Não ouvi essa pergunta. Tá. Então eu vou começar de novo. Eu quero fazer uma pergunta, porque o shopping é um grande parceiro do varejo, né? Eu quero o seguinte, fazendo um paralelo com a indústria de supermercados, onde no passado nós tivemos grandes hipermercados, depois supermercados e agora mercados de bairro, que a gente vê bastante, né? Com a mudança no consumidor, no comportamento do consumidor, será que a indústria de shopping será um caminho para shoppings menores ou para marketplaces menores de bairros, né? Onde o consumidor vai? Como é que a indústria de shopping vê isso? A gente fala muito também de ir para as ruas, né? O varejo ir para a rua, tal, de centros comerciais. E aí como é que o shopping está se preparando, né? Será que né, eu falei, nós temos grandes shoppings e aí nós vamos haverá, na sua visão, haverá uma transformação e aí talvez o consumidor não queira ir para grandes lugares com grandes concentrações. Qual é a sua visão sobre isso? Essa tua pergunta, ela tem decorrência do Covid, desse medo, desse receio atual? Ou talvez não, também uma aceleração. A gente fala que o Covid antecipou ou acelerou, né? Talvez ela não mudou muito. Ela fez renascer ou adiantar, avançar temas relevantes que estavam no planejamento, poderiam estar no planejamento de qualquer empresa. Vou te falar um pouco sobre isso. O que está acontecendo? Essa transformação do shopping center, do modelo de negócio, está acontecendo já há mais de 5 anos. Tá? Saiu há um tempo atrás um estudo do Credit Suisse que a decadência do shopping center, estavam fechando 100 mil lojas nos Estados Unidos, vários shopping centers sendo desmontados e virando centro de distribuição da Amazon e tal, não sei o que era uma decadência. Então, essa transformação existe, mas não é porque o shopping estava acabando. Os shoppings com obsolescência e não atratividade, que estavam mal geridos, que estavam fechando. Não o modelo de shopping, ao mesmo tempo estavam fechando vários shoppings no sul americano, estava inaugurando lá em Manhattan, onde era o Trade Center, aquele Marco Zero maravilhoso, lotado. Ao mesmo tempo, está inaugurando em Dubai, em 2008, o maior shopping do mundo com 1.200 lojas. E na China, outro com 1 milhão de metros quadrados. Então, a transformação está acontecendo e ainda está no modelo de negócio em função da experiência do consumidor, da atratividade da ambientação, da climatização e tropicalização daquela comunidade dentro do shopping. Mas cada vez mais o shopping vai crescer, ele só está se adequando aos hábitos do consumidor. E esses hábitos do consumidor, ele precisa de gerar uma experiência com interatividade, com tecnologia, com a coisa mais fã, mais moderna. O que está acabando é o shopping velho, caixote antigo. Esse sim não tem o que fazer. Ele vai virar um multiuso imobiliário e vai ser tratado como um real estate, mas não é um empreendimento tratado como varejo. E shopping é a simbiose de um varejo bem feito com um real estate bem calculado, onde o sucesso é a venda e não o aluguel por metro quadrado como uma imobiliária. Isso é que mudou nos últimos 40 anos. A indústria só via o shopping center como indústria imobiliária. E tinha demanda porque tinha lojista para entrar. Hoje não tem lojista. Hoje o lojista é saindo. Por quê? Porque o varejo mudou os hábitos de
diminuíram do consumo por impulso, as pessoas estão com consumo mais racional, mais consciente. A internet surgiu depois disso, o e-commerce surgiu, ele veio pequenininho, 5, 10, 15, hoje está 30 e tantos % nos Estados Unidos. Aqui está 5, 8, ainda não morde, ainda não está beliscando alguns segmentos, como o eletro, Marisa Luiz dando show, e a Varejo dando para o show, Americanas, enfim. Algumas empresas têm um percentual de e-commerce grande. Grande, que eu digo, entre 25% e 30%. Mas no varejo, de modo geral, é 5%. No Brasil como um todo, onde mais da metade anterior não faz nada. Mas o que os shoppings estão fazendo? Virando marketplaces modernos, melhorando a sua ambientação, criando o serviço de entrega, melhorando o serviço. Então, o shopping é um ponto de convivência, sempre vai ser uma praça privada de alma pública, vai ter que receber as pessoas para se interagir. E o pós-Covid acelerou alguns passos, mas não vai desestruturar nada, simplesmente ele vai se adequar e atender os protocolos que as pessoas tenham segurança de estar, mas elas não vão deixar de estar. Hoje a gente está com 400 milhões de shoppings abertos, 71% do Brasil está aberto. E a demanda voltou. A gente abriu com 30% do fluxo, hoje já está em 45% do fluxo que estava há 3 meses atrás. As pessoas já estão voltando, estão cansadas de estar em casa e querem ir para o shopping, que é muito mais seguro que a rua. Muito mais seguro em todos os sentidos, mais confortável, estacionamento, clima, segurança e limpeza. Hoje a limpeza e segurança é fator fundamental de atributo comercial. Por quê? O cara bota a mão num poste, pode estar contaminado. Ele não sabe quem botou a mão ali. Agora, bota a mão num corrimão, tem um cara limpando o corrimão da escada rolante o tempo todo. Com álcool gel no corrimão, onde ele passa, tem um cara limpando atrás. Na rua, ele não sabe o que está. E nem o lojista da rua está preocupado também. Então, o risco é muito diferente. Só que ninguém fala isso, né? Eu vou falar porque a gente está numa batalha ferrenha nesses protocolos de segurança para mostrar a nossa diferença. Então não vamos escapar do condomínio ainda, né, Luiz? Não, o condomínio já baixou 25%, todos os empreendedores conseguiram baixar, né? É verdade, isso é verdade. Uma batalha violenta para conquistar o cliente de volta e mostrar ao empresário a grande solução que é o grande crescimento que o shopping center tem no Brasil. Não, excelente, Joy, obrigado. Ô, Joy, você já foi, você estava falando da Love Brands e falando que era uma evolução, talvez, do multimarcas nas cidades pequenas, porque você não tem o controle. E você já foi responsável pelo comitê de moda e cosméticos, né? Talvez pode ser um caminho para o setor de modas. Nós temos grandes desafios em franquias de modas e todos eles têm a multimarca. De repente, uma Love Brands de moda e cosméticos, colocando lá 3, 4 marcas de moda, né? E com orientação e acompanhamento e controle, talvez seja um caminho, né, Jay? Alberto, isso já ocorre, né? Se você visitar cidades menores, já existe multimarcas que revendem Arezzo, revendem as marcas, que o foco realmente é que tipo de público você está atendendo. Então, às vezes, tem aquela loja mais qualificada, então revende as marcas, as roupas e sapatos de grandes marcas. Então, isso já ocorre, só que de uma iniciativa particular de alguma empresária local. Então, na verdade, falta um pouco de entendimento entre os donos de varejistas. Então, nós temos varejo. Se você for visitar shopping center, quando você fala de 577 shopping centers, a grande maioria atende classe A e B. Os varejistas são varejistas como eu, que aqueles varejistas que vieram da época do Augusta. Então, é uma geração um pouco cabeça mais old school, né? Então, talvez precisa um entendimento entre a gente, mas no sentido consumidor faz todo sentido. Alguém que consiga comprar um sapato, vestido, lingerie de 3 grandes marcas consagradas de grandes centros. Faz todo sentido. Agora, precisa esses empresários se entenderem, né? Então, acho que é uma lição de casa, quer dizer, uma boa notícia, é um trabalho nosso. Sim, ok. Aí, doutor André, vamos ter muito trabalho aí na área jurídica para compor tudo isso. Novos investimentos, né, possibilidade de novos investimentos, novos tipos de contrato com shopping centers, né? Olha, esse assunto é vastíssimo, né? Não é só falando de todas essas novas parcerias, que é o que a gente mais vê, né? E o brasileiro que já é tão criativo, o empresário brasileiro que é muito rápido, né, na solução de problemas,
acabou criando várias oportunidades que são desafiadoras, sem dúvida, mas que são novos modelos que podem realmente representar uma evolução do próprio multimarca, da própria relação com os shoppings. Os shoppings estão cientes desse movimento de atualização, não dá mais para ficar como era há 10, 15 anos atrás. Tudo mudou e o consumidor, nesta virada de ano, certamente virá diferente. Eu concordo quando o Luiz Felipe fala, né? Ele virá diferente, mas ele virá. Ele virá e a gente tem que atender. Eu tenho ouvido muito, em todos esses debates que a gente faz, que hoje, na verdade, o drive e quem escolhe efetivamente o ponto de venda, o canal de compra, é o cliente. E as empresas têm que estar preparadas justamente para esse omnichannel, né? E os shoppings têm que se preparar para isso, né? A experiência de compra vai ser no shopping, mas às vezes a compra efetiva é no e-commerce. E tudo isso, essas novas que não são tão novas formas que o Gilberto tão bem colocou, de master franquia, desenvolvedor de área, né, sócio-gerente, enfim, tem que atualizar as relações trabalhistas. Hoje, o conceito de funcionário empregado já mudou também, e a própria Justiça do Trabalho está encarando essa autonomia, esse empreendedorismo das pessoas, diferentemente do que entendia como uma relação de emprego. De fato, há um empreendedorismo, e eu acho que o grande sucesso, Gilberto, disso é a cultura da empresa. Né? E você tem toda a razão, quando a empresa, a cultura, os seus parceiros empoderam, dão a autonomia no empreendedorismo com as ferramentas do franchising, você não tem o risco da relação de emprego. Né? E eu acho que essa é a cultura. Não adianta simplesmente converter um gerente em franqueado. O processo não é esse. O documento aceita tudo, a gente cria um papel lá, não tem problema. Mas é a cultura da empresa de transformar uma relação numa nova relação. Eu acho que isso veio para ficar e a gente está aqui observando de camarote. Muito bom. Obrigado, Andréa. O papo está muito bom, mas nós vamos agora passar para a Simoni, que está organizando e as perguntas dos participantes, né? Simoni, desculpa o atraso aqui da nossa parte. Por favor, eu vou passar para você assumir agora e fazer a condução da parte aí final. Perfeito, Alberto. Muito obrigada. Realmente, com tanto conteúdo, o tempo passa muito rápido, né? Mas vamos lá. Antes de caminharmos para as considerações finais dos nossos convidados, eu gostaria de pedir ao Gilberto, se possível, que ele complemente uma informação a pedido da Renata Pim. Ela pergunta se o Outback, como sócio, compartilha os riscos da unidade. Gilberto, por gentileza, se você puder dividir um pouquinho mais conosco sobre esse ponto, por favor. Não, compartilha, né? Compartilha. A gente tem... lembra que o investimento é super pequeno, né? Para se tornar sócio da companhia. Então, o risco também do gerente proprietário é muito pequeno, né? E o que eu posso dizer é que, graças a Deus, a gente tem compartilhado só coisas positivas. Mas compartilha. Perfeito, Gilberto, muito obrigada. Agora já uma última pergunta antes de seguirmos para a mensagem final. O Marcos Saad pergunta, você acredita que redes buscarão reduzir os tamanhos de lojas e equipes como uma nova forma de recuperar rentabilidade além das ferramentas digitais? Isso já está acontecendo também, né? Tem várias lojas desenvolvendo áreas, operações menores, até completando um pouco o que o Luiz Felipe falou. Eu acredito muito em shopping de vizinhança, as pessoas vão procurar cada vez mais esse movimento que o supermercado fez, né, Alberto, de supermercado de vizinhança. Então, acho que isso deve ocorrer com centro de compras também. Então, lá nos Estados Unidos, o cara não roda mais que 5 milhas para fazer suas compras, né? Então, eu novamente enfatizo o que Gilberto também do Outback colocou bem, focar na marca, focar em pessoas e focar realmente quem é nosso consumidor, qual a melhor forma de atendê-lo, né? Então, acho que
para mim, esses pilares é o que eu tenho olhado, apesar de eu trabalhar com franquia há 30 anos, eu não sou escravo de modelo de franquia, sempre estou tentando ver, sempre tentando olhar a melhor maneira de atender as consumidoras. Pode ser via franquia, pode ser online, pode ser pode ser venda direta, pode ser de N maneiras. Eu sempre estou preocupado como atender melhor a minha cliente dentro desse momento de grandes transformações que está ocorrendo, né? Então, essas questões de shoppings também nós estamos passando por uma grande mudança. Eu acho que o Covid está acelerando essa conversa com shopping centers. É muito legal ouvir da Tenco também, que eles estão revendo todo o modelo. Essa questão de aluguel condomínio fundo, 50% é condomínio, normalmente 50% a 60% condomínio, já vai abaixar 25%. Essa questão de performance, aluguel mínimo, a gente também precisamos rever, porque a nossa lucratividade despencou ao longo dos últimos 10 anos, tá, Luiz? Então, nós tínhamos uma lucratividade, hoje nós estamos com outra lucratividade, e ontem estava participando de uma live, eu deixei isso muito claro. A gente suporta até, depende da margem de contribuição de cada negócio, a gente suporta até 20%, 25% de queda, mas não 70%. E hoje nossa lucratividade é muito baixa. Então, se você falar com as marcas, nós estamos falando de 10%, 15%. Essa é a nossa lucratividade. Então, tá muito apertado. Se custo de ocupação realmente a gente não tiver uma parceria dos shoppings a entender e olhando realmente que varejo nós queremos, né? Acho que é um bom momento de esse reset que nós estamos dando no mundo para a gente rever a relação, para a gente construir um varejo mais moderno. Tem que ficar de boa para todo mundo. E não existe um querer mais do que o outro. Tem que ser justo, simplesmente ser justo. Sim. Então, respondendo à pergunta do Marcos, essa questão de uma coisa mais cozy, uma coisa mais aconchegante, restaurantes também estão ocorrendo. Nós fechamos um restaurante de 300 metros quadrados no Little Tóquio, agora nós estamos buscando uma área de 100 e poucos metros quadrados em São Paulo. Então, acho que é um pouco essa coisa que o cliente sente um pouco, a coisa de vizinhança, ele quer saber a história de onde veio, gosta um pouco desse homem, está prestigiando isso. Isso você vê acontecendo também em grandes mercados como os Estados Unidos, né? Perfeito, Jai. Muito obrigada mais uma vez. Nós chegamos aos momentos finais da nossa sessão. Eu quero agradecer a cada um de vocês, mas antes eu gostaria de pedir a mensagem final. Eu começo com você, Andréa, por gentileza, a sua mensagem final aos nossos participantes, por favor. Eu acho que esse é um momento único da gente pegar uma folha em branco e ousar em tudo aquilo que a gente não tinha possibilidade, coragem ou oportunidade de pensar, né? E hoje esse contexto facilita muito novas parcerias. Então, realmente, incentivar essa mudança de paradigma, a mudança daquele pensamento, né, histórico, e fazer como o Luiz Felipe bem colocou na rede dele, nos shoppings, nas franqueadoras, nos franqueados, nos fornecedores, uma relação mais equilibrada. E isso não significa meio a meio, significa retomar, né, os objetivos iniciais e pensar literalmente fora da caixa, em novas oportunidades de negócio e de parceria. O momento é muito oportuno, eu vejo isso como muito mais momento de oportunidade do que de só desafio. Então, incentivo muito essas mesas de debates, porque estão surgindo ideias muito bacanas delas e espero que todos possam pensar nelas e implantar essas novas oportunidades. Muito obrigada. Luiz Felipe, por gentileza, sua mensagem final aos nossos participantes. Agradecer a oportunidade aqui. A mensagem final é que acho que o que está aprendendo com a crise. Eu acho que é o que a gente tem que ver. Sabe? O que isso fica de positivo com tudo isso? Primeiro, que a gente está conversando muito mais. Segundo, que o lojista ele está agora aprendendo a fazer a gestão de estoque, gestão de caixa muito melhor do que ele fazia. Porque vendia de um jeito, agora não tem venda. E aí o que gira, ele não tem, porque ele vendia rápido, e o que não gira está sobrando, ele não consegue. Então, os nichos cada vez estão mais específicos e as pessoas estão gerenciando melhor seu caixa. E estão se reaprendendo a melhorar seu negócio. Outra coisa que eu vejo bom que aconteceu é que as pessoas estão muito mais preocupadas com as outras pessoas. Então, a proximidade com o time, as pessoas nos lugares certos, sendo cuidadas, conforme o Giba falou, em todas as empresas que ele passou, e eu tive de trabalhar em uma delas, também com o Peter, foi meu que me contratou, em 82, muito legal.
E aí, o que acontece? Essa cultura de propósito de pessoas, ela foi meio que esquecida em detrimento ao ganho, ao lucro, ao capital e aos investidores. Agora, voltou a cuidar das pessoas porque ela, ou tu precisa dele porque você lidera bem e ele te dá resultado, ou porque ele é um ser humano. Então, agora botou o ser humano no negócio que não tinha. Então, isso, para mim, foi muito legal. Ele voltou. Ele está aprendendo a cuidar mais da jornada de compra, porque estava solta, e cuidar da experiência, botar um café na loja, essas coisas, você achando que o tempo de permanência e recorrência aumentar o ticket médio não quer dizer. Hoje a pessoa quer ir embora rápido e não quer nem tocar no negócio. O negócio que eu digo, o produto. Então, você está aprendendo, vai ter que aprender mais rápido como o consumidor pensa. Cuidado com a rede social, uma outra coisa que veio para ficar. O dono da loja tinha os grupos dele de WhatsApp e funcionava muito bem com os amigos, com a família e tal. Só que ele aprendeu a vender no WhatsApp dele de todos os seus vendedores. Então, a imagem do Instagram da loja, a imagem do WhatsApp, a imagem toda digital começou a ser muito mais emblemática e mais importante nesse momento. E o que ela vai acontecer? Vai ficar. Ninguém vai desfazer que cuidou melhor do seu cliente pelo WhatsApp. Vamos aprender a fazer melhor. Então, o conteúdo e a aceleração digital que isso trouxe vai ficar, vai ser melhor. Só que a humanização do digital foi um ganho. Você compra, aperta um botão, tem um produto, uma funcionária te atende pelo WhatsApp, fala com você, ou tu vai na loja, pega ou entrega, enfim, tem para ficar. E outra coisa, os produtos nacionais sendo valorizados, as lojas de proximidade sendo valorizadas, a mercearia sendo valorizada. São coisas que também eu acho que devem ficar. Então, eu queria colocar como reflexões finais a gente aproveitar o que veio de bom para todo mundo, como os fatos ruins que a gente tem, né, de isolamento, de morte, tal. Ninguém quer lembrar, eu não deixa para lá. Mas o que vai ajudar o varejo de bom, a gente tem que aprender e observar. Seria isso. Perfeito, Luiz Felipe, muito obrigada. Agora, Gilberto, por gentileza, sua mensagem aos nossos participantes. Bom, primeiro, Alberto, eu queria agradecer o convite, foi super legal a mesa, foi um prazer te ver, Jai, Felipe, Andréia, Simoni, Nathalie, obrigado pela ajuda hoje de manhã cedo para a gente se conectar aqui. Cara, eu acho que a André e o Luiz já foram bem abrangentes, né, nas coisas que eu acho que são importantes, né? Mas eu sempre volto a dizer, primeiro a gente viveu uma fase que estamos começando a sair dela, né? Mas ela serviu para a gente jogar fora e esquecer de vez um monte de ineficiências e vícios que a gente tinha dificuldade de se livrar, né? E que a gente viu que é super fácil, precisa vir uma crise, mas a gente consegue perceber que é fácil viver sem essas ineficiências, né? E olhar para as pessoas, eu acho que as pessoas nesse processo é super importante, né? O Luiz estava falando, poxa, o meio digital virou meio de compra nesse meio dessa confusão toda, né? Mas como é que você humaniza esse meio digital, né? Você ser digital não significa se afastar das pessoas, né? Como é que você tenta humanizar, tenta trazer para o seu cliente a mesma experiência que você gostaria que ele tivesse na loja, né? Eu acho que isso é importante, né? E estou contente de ter conversado com vocês. Espero ter podido contribuir de alguma maneira, Alberto. Um prazer. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez, Gilberto. Já é com você, por gentileza. Obrigado, Simoni. Obrigado, Alberto, pelo convite, todo o time da ABF, Nathalie, Simoni, Ângela, todas as mesas redondas que vocês têm organizado, têm gerido. Parabéns a todos. Prazeraço estar com a doutora Andréia, Luiz Felipe, Giba. A gente sempre aprende muito ouvindo todos eles aqui. Então, muito gratificante também poder colaborar de alguma forma com a ABF, com o nosso segmento. Eu sei que nós estamos falando, acho que o momento é exatamente de desenhar novos modelos, a gente especular que tipo de futuro nós vamos encontrar em breve. Mas eu sei que nós estamos no meio de uma jornada, ainda acho que tem desafios grandes pela frente.
da retomada. As lojas estão reinaugurando, mas com vendas muito baixas ainda. Então, eu imagino que todos os empresários ainda estejam muito preocupados com amanhã, literalmente, não um futuro tão longínquo como a gente está discutindo. Longínquo, eu digo 6, 10, 12 meses, né? Então, eu acho que é importante deixar o recado que o Pronamp está saindo. Eu acho que deve beneficiar alguns. O pessoal ficar atento também a essa questão de Pronamp, já foi regulamentado, acho que já está na mão das agências. E eu acho que a sensação que eu tenho é que o pior já passou, apesar de que ainda nós teremos vários desafios pela frente. Então, deixa essa boa notícia que dá uma sensação que o pior já passou, ainda temos vários desafios pelos próximos meses, deve vir o crédito aí do governo. Então, acho que foco realmente nas próximas braçadas, pedaladas, e vamos focar assim um dia após o outro. E não esquecer que nós temos o segundo semestre todo aí, vamos recuperar tudo isso, só de raiva vamos recuperar esse resultado aí. Nós temos julho a dezembro ainda para trabalhar, vamos para cima. Obrigado a todos e muita saúde e sucesso. Muito obrigada por tudo, Jair, mais uma vez. Agora, Alberto, com você, por favor, a sua mensagem final. Obrigado, Simone. Em primeiro lugar, agradeço imensamente a participação, né, do Giba, do Jai, da André e do Luiz por terem aceitado a dividir conhecimento tão importante e relevante para esse momento e discutindo novas relações de franchise. Muito obrigado para cada um de vocês. Agradeço ao time da ABF, o time da Ângela e da Keller, todo o time pela organização de mais essa mesa redonda. Eu complementando tudo que vocês falaram, né, eu estou de acordo, fico muito satisfeito com as mensagens finais e todas as informações, falando de reinvenção do Luiz, a humanização do digital, o Giba também fala bastante de cuidar das pessoas, da humanização, e o Jai traz, sim, nós estamos falando de reinvenção, mas nós temos o hoje para cuidar, né, Jai? O hoje e o amanhã para cuidar, que também está sendo um grande desafio. Mas eu vejo, e aí complementando, assim, a gente está, sim, com muita resiliência, que todos aí permaneçam com muita resiliência e sabedoria para fazer com que o hoje aconteça, para a gente pensar no amanhã, mas que nós temos, e aí junto com isso nós temos, essa mesa foi para isso, discutir novas soluções, né? Nós vamos passar soluções que também venham a contribuir para o hoje, tá? Para que a gente passe por todo esse grande desafio. Serão grandes aprendizados, a gente já antes do Covid, a gente já falava de margens reduzidas no franchising e grandes desafios, então isso também só antecipou os nossos desafios, né? Não é que é novo, não é por causa do Covid, então antecipou, acelerou essa necessidade de novas relações. Eu com a visão de franqueado, vejo isso, eu sempre fui franqueado, e sim, as margens, né, como o Jai disse, tem diminuído bastante, e o outro lado, o lado bom é que tem aí um capital, um dinheiro mais barato na mesa e talvez novos players como os investidores vindo para o franchise. Vamos achar soluções. Muito obrigado a todos. Agradeço a todos os participantes. Um abraço aos participantes que participaram enviando perguntas. Vou mandar um abraço especial para o Marcos Saad, que está nos assistindo de Barcelona. Esse é um grande amigo nosso, né, Giba? E está lá de Barcelona assistindo aí a gente, tá bom? Então, muito obrigado. O Jai falou do Pronamp, né? A ABF está participando bastante, e nós temos, como a Angela passou, nós teremos no dia 23/6 uma live especial sobre linhas de crédito, tá bom? Então, uma boa semana, muito obrigado a todos. Um grande abraço. Perfeito. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada a cada um de vocês mais uma vez. Eu peço que vocês continuem acompanhando nos canais oficiais da ABF. Nós não paramos por aqui, a programação continua. Fiquem bem, cuidem-se e nos vemos nas próximas. Um grande abraço. Tchau, tchau.